tensão arterial sistêmica. Provavelmente você já ouviu falar ou conhece alguém que tem. Mais conhecida como pressão alta. Vamos entender um pouquinho mais o que é essa doença, que é muito conhecida e que acomete a grande maioria da população. Como eu disse, ela é uma doença crônica e também está ligada ao estilo de vida que eu tenho, o estilo de vida que eu levo ou que eu já levei, correto? Pressão arterial sistêmica, pressão alta, é uma doença que pode afetar todos os tipos de pessoas, portanto, em pobres ou ricos, brancos ou negros, obesos ou magros, jovens ou idosos. Porém, as pessoas idosas, especialmente, são mais sensíveis à elevação da pressão, apresentando maiores riscos à saúde e à sua vida. A pressão arterial, ela pode acometer a qualquer pessoa. Não existe um público que acomete a pressão arterial. Ela pode levar a acometer a qualquer pessoa e está ligado muito ao estilo de vida que a pessoa tem. Claro que a pressão arterial, mas Camila, como que eu sei que eu tenho hipertensão? O que é hipertensão? Como que ela funciona? Eu não estou entendendo muito bem. Eu conheço a pressão arterial, eu sei que a pressão alta pode ser encarregada por vários fatores, já ouvi falar de pessoas que passam mal, ficam estressados e a pressão sobe. Mas se eu tiver um pico de pressão alta, eu vou ter pressão alta para sempre? Ou não? Como que isso funciona? Os seres humanos possuem dois tipos de vasos sanguíneos, os vasos arteriais e as veias. As artérias saem do coração e são responsáveis pela chegada do sangue repleto de oxigênio e demais nutrientes aos diversos órgãos do corpo. Vamos entender esse slide. Nosso corpo ele é formado por células. Isso, nossos órgãos são formados por células e o nosso corpo é formado por células. E células precisam de nutrientes. Dois nutrientes extremamente importantes: o oxigênio e a glicose. O oxigênio você deve conhecer. A gente consegue oxigênio através da onde? Da respiração, né? Inspira, expira. Esse ciclo de respiração, o que acontece? Oxigênio, eu inspiro oxigênio e solto gás carbônico. Nossa, que complicado! Não é tão complicado não e você vai entender melhor a importância disso tudo. Vamos entender um pouquinho só sobre o corpo humano. Você não pensa que está respirando, a respiração ela é automática, não é? Você não para e fala assim, tô respirando agora, parei de respirar agora. Tô respirando agora, parei de respirar agora. Ela é automático. Assim como o coração, não é verdade? Você sente seu coração bater? Sente. Mas você programa isso, você fica, tá batendo agora, parou de bater agora. Tá batendo agora, parou de bater agora. Não, é algo automático que sem você perceber, o seu corpo está trabalhando por você. Então, quando você introduz o oxigênio através da respiração, esse oxigênio cai na corrente sanguínea junto com a glicose, que depois eu vou te explicar um pouquinho melhor como que a gente adquire a glicose. E esse sangue ele é responsável por irrigar o nosso corpo como um todo. As nossas células, como eu já disse, nosso corpo é formado por células, nossos órgãos são formados por células, ele precisa do sangue para poder ter esses nutrientes. Combinado? Deu para entender? Então, as artérias, como eu acabei de dizer, que é formado por artérias e veias, as artérias são responsáveis, elas saem do coração e são responsáveis por levar esse sangue rico em oxigênio e glicose para o corpo como um todo. Que bacana! Já parou para pensar nisso? O quanto o seu corpo trabalha por você? É muito legal, né? Então, nós temos as artérias que ela é responsável por fazer isso. E as veias, elas são responsáveis por trazer esse sangue, que não é mais rico em oxigênio, mas sim em gás carbônico, para a gente poder eliminar esse gás carbônico. Como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. Nosso corpo é formado por artérias e veias. A artéria ela leva o sangue rico em oxigênio e
glicose. Isso é importante você entender. E as nossas veias acabam trazendo sangue para a gente poder eliminar o gás carbônico, porque ela é rico em gás carbônico. Isso mesmo. É importante você entender e separa esse momento da aula para você vai entender isso melhor daqui para frente. Qual é a diferença? Como eu sei identificar a diferença da artéria e da veia? Isso é interessante e eu gosto de falar para vocês, a gente consegue entender. A artéria, como ela sai do coração e ela é mais forte, mais rígida, levando o sangue rico em oxigênio e em glicose, a artéria pulsa. Você sente a artéria pulsando, diferente da veia. Oi? A artéria pulsa? A artéria pulsa. Só por questão de curiosidade, para você sentir que a sua artéria pulsa e é muito bacana, vamos fazer o seguinte. Pega a sua mão, pode ser qualquer uma da sua mão, isso mesmo. Pega a sua mão, sabe o dedão? Vamos entender o dedão. Sabe o dedão? Você vai pegar 2 dedos, esses 2 dedinhos, e vai colocar nessa região. Nessa região nós temos a artéria radial. E quando você colocar em cima no momento, igual eu estou fazendo, você vai sentir ela pulsando. Sentiu? Se não sentiu, não tem problema. Tenta de novo, isso é questão de tato. Tenta de novo, tenta em você, tenta no colega, tenta alguém da família, para você sentir. Quando você sentir, você vai entender a diferença de artéria e veia. A artéria, ela pulsa, tá? Diferente da veia. A veia, ela não pulsa. Pressão arterial. A força com que o sangue circula nas artérias. Existe um limite onde essa força é suficiente para que o sangue chegue a todos os órgãos, sem causar danos à parede interna dos vasos. Quando a pressão se eleva, o sangue pode causar lesões e as alterações podem ocorrer ao longo de todo o organismo, em um processo lento, mas contínuo e progressivo. Então, a hipertensão arterial significa que a pressão nas artérias está elevada. Já falei da artéria, que ela é importante para poder levar o sangue rico em oxigênio e glicose para os tecidos e os órgãos do nosso corpo. Então ela tem que ter uma pressão adequada para poder conseguir fazer com que o sangue circule de maneira correta e irrigue todo o nosso corpo. Correto? Vamos entender, só para você entender. Vamos imaginar que a artéria é uma mangueira. Vamos imaginar que a artéria é uma mangueira e vamos imaginar que o sangue é a água. A água passa por dentro da mangueira e ela tem um ritmo correto, né, e uma pressão correta para poder levar ou fazer o caminho dela. Se por algum motivo eu elevo essa pressão dessa água, ela vai vir com mais força e ela pode machucar ali o calibre dessa mangueira, a parede interna dessa mangueira. Isso é a pressão arterial. Pressão arterial é a pressão alta, uma pressão alta é uma força maior no vaso da artéria, correto? Na parede da artéria, que isso pode levar a outras doenças. Como ela passa pelo corpo todo, ela pode formar lesões, algumas lesões podem ser definitivas e pode acarretar problemas mais sérios, por isso que ela tem que ser controlada, exatamente, ela tem que ser controlada para que a gente não tenha esse problema. Como eu gosto de falar que a gente tem alguns órgãos vitais extremamente importantes: coração, pulmão, rim, fígado, são órgãos que, se eu formar lesões através dessa circulação, pode acarretar problemas definitivos no futuro. Então é sempre importante eu estar controlando essa pressão arterial. Controlando, e mais pra frente eu vou falar o limite para vocês entenderem como isso funciona. Mas deu para entender que a pressão arterial é a força que exerce no vaso, na parede da artéria. Ela aumenta essa pressão por vários motivos. Aqui eu tenho a diferença, o que é veia, o que é artéria e o que é capilar. As veias levam ao coração sangue vindo do corpo. Suas paredes são mais finas que a das artérias. As artérias levam sangue do coração a todo o corpo. Suas paredes são mais espessas e dilatáveis, diferente da veia.
E os capilares levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células, eles ligam artérias e veias. Entendeu a diferença? É importante entender essa diferença para a gente poder entender algumas patologias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a hipertensão arterial é definida como a pressão sanguínea de valor igual ou superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio para um adulto jovem. Num adulto com mais de 74 anos, pode-se aceitar um limite de 150 por 90 milímetros por mercúrio, tendo-se em conta a rigidez fisiológica da parede da artéria, ou seja, uma calcificação das artérias. Por isso que lá no slide anterior eu falei que para o idoso essas doenças ela pode acarretar problemas mais sérios. No caso da hipertensão é por conta dessa calcificação da artéria que o idoso pode ter, uma questão fisiológica. Então esses limites, ela aguenta um pouco mais, mas esses limites têm que ser bem controlados. Camila, então esses valores que você me falou agora é um valor padrão? Veja bem, é um valor definido pela Organização Mundial da Saúde. Não necessariamente que você vai aferir, né, a sua pressão, você vai lá e afere a sua pressão e a sua pressão está de 100 por 90 milímetros por mercúrio, ou seja, conhecido como 10 por 9. Mas se você estiver bem, isso pode ser o seu basal, você pode estar bem. Daí você vai aferir a pressão hoje, mesmo valor, afere a pressão amanhã, o mesmo valor. Então, vamos entender melhor. Para eu poder fazer o diagnóstico de uma doença crônica, não é simplesmente por um fator isolado. Não. Para eu fechar esse diagnóstico, esse idoso ou essa pessoa que está que corre risco e acredita que se pode ter uma doença crônica como a pressão arterial, ela tem que procurar um especialista e fazer um tratamento, tá? E também fazer um controle diário para ver realmente se não foi algo isolado. Antes de entrar com qualquer medicação ou qualquer tratamento, a primeira coisa que o especialista vai fazer é mudar o estilo de vida. Exatamente! Mudar o estilo de vida. Como assim? Os exercícios físicos, a alimentação como prioridade. Alguns alimentos que a gente ingere ao todo do nosso dia pode elevar a nossa pressão arterial. Você já ouviu falar do sódio? Provavelmente já, né? E se não, o sódio, começa a ver que o sódio, as pessoas começam a ligar ele muito com o sal, né? Pressão alta, não pode comer sal. Realmente, tem que evitar. Mas não é só o sal, a gente também tem um grande vilão que é o sódio. Aonde eu encontro esse sódio, Camila? Nos produtos industrializados. Fez sentido o que eu tô dizendo? Lembra que eu falei que a rotina que a gente tem e o tipo de alimentação que a gente procura, porque hoje tempo é escasso? Lembrou? Então, é por isso, porque essas alimentações industrializadas, elas contêm sódio em um nível às vezes elevado. Não necessariamente que é só alimentos salgados, não. Temos em alguns sucos, a gente encontra sódio, se você começar a ler a avaliação nutricional que vem na embalagem, você vai entender melhor. Então, evitar essa alimentação. Primeira coisa que o especialista vai falar, vamos diminuir a ingestão de sódio para a gente ver se foi algo isolado e começar uma atividade física, uma caminhada, para ver se é isolado. Se realmente você não teve mais nenhum pico de hipertensão, ok, tá no caminho certo, é só mudar os hábitos alimentares. Mesmo mudando os hábitos alimentares, o estilo de vida, eu ainda continuo, daí provavelmente o médico vai entrar com algum tratamento também. Entendeu? Então não é algo que eu tenho isolado que eu vou ter para sempre. Para poder diagnosticar como doença crônica, vai muito além disso. E segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a pressão alta comete 1 em cada 4 pessoas adultas no Brasil, após os 60 anos de idade. Estima-se que mais de 50% da população do país tem a pressão alta.
é responsável por 40% dos casos de infarto, 80% dos casos de derrame e 25% dos casos de insuficiência renal. Nossa, como assim? O que tem a ver a pressão alta com infarto, o AVC, que é conhecido como derrame, e a doença renal? O que tem a ver? Lembra que eu falei que a artéria é responsável por levar sangue para os órgãos vitais? Que um dos órgãos vitais que eu falei para vocês, que são rim, pulmão, coração, nosso cérebro, são órgãos vitais que a gente necessita para a vida, não é verdade? Então, vamos imaginar o seguinte, no caso do infarto, IAM, infarto agudo do miocárdio. IAM, eu quero que você grave isso, infarto agudo do miocárdio. No caso do infarto, por que a pressão alta pode levar ao infarto? Vamos entender o seguinte, a pressão alta não é a pressão, a força que o sangue faz na artéria? E ela não pode fazer lesões? Vamos imaginar que essa pressão está elevada e essa força aumentou na parede do vaso, da artéria. E ali naquela parede da artéria eu tinha alguma placa de gordura, algum ateroma, né? Alguma placa de gordura de alguma coisa que está ali, de algum coágulo. E com essa força aumentada eu vou desprender essa placa de gordura. Deu para entender? Ela tá lá na parede, eu aumentei a força e eu vou desprender ela. E ela vai caminhar pela nossa circulação. Imagina ela caminhando. Daqui a pouco ela chega lá no coração e para. E uma dos vasos, das artérias do coração ali, ela para. Ela vai entupir o fluxo. Ela entope. Não faz com que o fluxo de sangue continue irrigando o músculo cardíaco. E o músculo cardíaco, ele chama miocárdio. Anota aí. Eu quero que você anote esses temas. Miocárdio. Exatamente. Então, se eu isolei esse fluxo, eu não consigo mais por conta dessa placa que tá ali, automaticamente, eu não falei pra você que o músculo, as células precisam de oxigênio e glicose para poder funcionar? Então, se eu não tenho mais sangue, eu não tô levando esses nutrientes. E esse músculo começa a sofrer. Ele sofre, ele tem uma isquemia. Isquemia, anota aí, isquemia é uma morte do tecido, ele é um sofrimento do tecido. Por isso que eu tenho um infarto agudo do miocárdio, que dá aquela dor anginosa, aquele aperto, aquela dor que irradia, aquela dor aguda por conta dessa lesão. E para isso, ele tem que ser, a pessoa, o idoso, quem estiver sofrendo o IAM, tem que ser socorrido o mais rápido possível para desobstruir esse vaso ou essa artéria e que o fluxo continue de uma maneira normal, fisiológica. Deu para entender? Então vamos lá. Isso é no caso do IAM. Agora, no caso dessa placa parar e algum vaso do cérebro, né? Parar algum vaso do cérebro, eu posso ter o AVC. Acidente vascular encefálico, que eu tenho o AVCI, que é o isquêmico, e o AVCH, que é o hemorrágico. O isquêmico é parecido com o IAM. Eu tenho uma interrupção do fluxo que leva o nutriente e o oxigênio para o tecido, correto? No caso do hemorrágico, essa pressão aumenta dentro desse vaso e ele acaba fazendo uma hemorragia, extravasando o sangue. Exatamente. Que é o famoso derrame que a gente conhece, tá? Mas a partir de hoje você não vai mais falar derrame. A partir de hoje você vai falar acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Combinado? E se essa força pela elevação da pressão arterial for, no caso dos rins, ela pode formar lesões no rins que formam calcificações ali, levando a doença renal crônica ou até aguda. Tudo que eu falo em agudo é algo que está no momento e que eu ainda consigo reverter. E tudo que eu falo que é crônico é que já não tem mais cura, porém eu preciso controlar e fazer o tratamento. Deu para entender? É isso que eu quero que vocês entendam sobre essas doenças e o que pode acarretar uma pressão alta. E o que pode levar, né, a pressão arterial?
sistêmica. Problemas e doenças nos rins ou nas artérias renais, problemas hormonais, como doença de tireoide, síndrome da apneia do sono, roncos e paradas respiratórias durante o sono, uso de alguns remédios e drogas também pode levar, estilo de vida sedentário também pode levar, e alimentação inadequada. Tenho certeza que estilo de vida sedentário e alimentação inadequada você não tem, né? Nem eu. Então a gente não tem risco, não é verdade? Então vamos lá, é importante entender isso, tá? Tudo isso pode levar ou acarretar a pressão arterial sistêmica, todo esse estilo de vida. Medicamentos também, às vezes a gente utiliza algum medicamento que pode aumentar essa pressão, então tomar cuidado. Se você viu que você não tinha e você começou a usar algum medicamento, né, que está fazendo com que você tenha pressão alta, procura um especialista para a gente poder avaliar melhor, para ver se é só uma questão aguda ou se realmente a doença já está se estabelecendo. A única forma de determinar o nível da pressão arterial é através de sua medição, por meio de aparelho específico. Entretanto, toda pessoa idosa deve passar regularmente por uma avaliação de profissional de saúde para a medida adequada da pressão arterial com um aparelho chamado esfigmomanômetro. Isso mesmo, esfigmomanômetro. Por quê? Com esse aparelho esfigmomanômetro junto ao estetoscópio, eu consigo fazer uma verificação, né, uma ferição, vou aferir a pressão arterial de uma maneira mais correta e mais fidedigna. Infelizmente, hoje se utiliza muito os aparelhos automáticos, aqueles aparelhos que a gente coloca, aperta o botão e ele vai te dar um valor. Temos que tomar cuidado também, porque às vezes esse aparelho as pessoas compram e não calibram ele nunca mais. Compra uma vez, troca a pilha, tá tudo certo, nunca mais vou calibrar. Então, cuidado com isso. Por isso é ideal levar um postinho mais perto de casa ou por alguém que possa aferir, que seja um profissional, para você ter um valor fidedigno, certo? Então é importante você saber isso como cuidador. Se você chega na casa, você vai cuidar de um idoso e ele tem pressão arterial, ele tem a pressão alta, ele toma medicamentos, ele tem que fazer uma aferição diariamente e ele tem aquele aparelho automático, toma cuidado, né? Verifica realmente se o aparelho está calibrado ou leva para calibrar para você poder ter um valor fidedigno. Isso é importante? Você acha que isso é importante? Vamos entender. Se eu vou lá e vou aferir a pressão, aferir, viu? A partir de hoje você fala aferir. Esquece aquele negócio de vamos tirar a pressão. Ninguém tira a pressão, porque se tirar a pressão a pessoa morre, não é verdade? Então você vai aferir a pressão. Colocou o aparelho e vai fazer a aferição. Te dá um valor elevado, um valor alto e você lembra que o especialista falou, quando der um valor X, você utiliza a medicação Y para poder diminuir. Daí você tem um valor ali que é errado, um valor que não é fidedigno. Você vai lá e dá uma medicação, você pode acarretar grandes problemas, não pode? Pode. Então, toda ação que eu tenho com um valor que não é fidedigno, eu posso acarretar problemas sérios. Então, é importante eu saber que a maneira que eu estou aferindo é a maneira mais correta. Tem algumas dicas também. Eu não vou aferir a pressão arterial depois de uma caminhada. Eu não vou aferir a pressão arterial depois que eu tomei um café, depois que eu tomei algo que estimule meu coração a trabalhar melhor, que aumente o ritmo cardíaco, a famosa taquicardia, que a pessoa fica taquicárdica por uma medicação, ou por algum energético, ou porque realmente está vindo de uma caminhada, ou até mesmo com a bexiga cheia. Então, é ideal eu aferir a pessoa pelo menos 30 minutos depois de uma atividade, com a bexiga vazia, sem ter tomado 30 minutos depois de tomar café, e também para quem é fumante. Não tem como eu aferir logo após que a pessoa fumou, né? Pro etilista, não tem como. Então, por etilista não consigo aferir logo após, então eu preciso aferir depois de uns 30 minutos, pelo menos do etilista e do tabagismo, tá, gente? Então, tomar atenção quanto a isso e perguntar antes, porque o valor pode dar errado também.
Como eu já falei, não beber café ou fumar cigarro 30 minutos antes de ter a pressão aferida, ir ao banheiro antes da verificação, antes do teste ficar sentado confortavelmente por pelo menos 5 minutos, fazer pelo menos 2 medidas com intervalo de 2 minutos ou mais entre elas. Essas dicas são extremamente importantes para você ter um valor fidedigno. Não vai aferir a sua pressão, por exemplo, depois que você abriu a fatura do seu cartão de crédito. Você acha que a pressão vai estar alta? Provavelmente, né? Então, são dicas importantes. Se passou por um estresse, você não vai aferir a pressão depois, porque provavelmente vai estar alta. Espera uns 30 minutinhos. Algumas pessoas costumam apresentar pressão alta durante a consulta, devido à ansiedade. Essa condição é conhecida como hipertensão do jaleco branco. Portanto, a medida em ambientes diferentes do consultório ou a realização da monitorização ambulatorial da pressão arterial pode auxiliar a detectar tal situação. Existe a síndrome do jaleco branco. Infelizmente, mas existe. Existe a síndrome do jaleco branco, que quando a pessoa já sabe que ela vai passar por algum diagnóstico, que ela vai para algum serviço de saúde, já começa aquela ansiedade. Com a ansiedade você faz o quê? Você aumenta o seu fluxo sanguíneo, com isso você aumenta o trabalho do seu coração, com isso aumenta o jeito que o coração trabalha, dá taquicardia, o coração fica acelerado, aumenta a pressão que eu vou exercer nas minhas artérias. Então pode alterar também. Então é importante. E para o idoso é muito mais importante, não é verdade? Porque a pressão alta para o idoso é algo que às vezes eles não levam tão a sério, né? Você pergunta assim, você já tomou seu remédio para pressão hoje? Não, eu só vou tomar meu remédio para pressão na hora que minha pressão estiver alta. Se não estiver alta, eu não vou tomar. E pelo contrário, eu tenho que tomar esses remédios nos horários certos para eu não ter pico. Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Né? Como que eu vou trabalhar essa questão, como que eu vou trabalhar essa questão importante da aferição com o idoso, explicar para ele da importância que tem essa verificação. Então, com tudo isso, além de muito carinho, muita destreza, eu vou ter que saber como que eu vou entrar nesse aspecto para que eu consiga ter um resultado legal.